Fala, molecada, Mansueto Almeida, secretário da Fazenda, um dos últimos nomes aí a se manter após a saída da excelente equipe do Temer, pede para sair do governo. Bom, o que isso tem a ver, né? Basicamente, o governo Temer ele entregou uma economia completamente ajustada, ajustou a trajetória de gastos públicos a partir da lei que impedia aumentos acima da inflação por 10 anos. Já se fazem 3, né? A partir daí, essa lei garante que estabilidade no orçamento público e permitiu que a trajetória de juros se reduzisse. Dentro da equipe do Temer também, Ilan Goldfagen foi um dos responsáveis por, talvez junto com o Mansueto, acertadamente destruir o BNDES a partir da queda do subsídio bilionário que era implementado pela TJLP. A TJLP era precificada a partir da meta de inflação. Uma vez a meta não sendo atingida, o custo desse spread, dessa diferença, ficava a cargo do Tesouro. Então, basicamente, as grandes empresas eram financiadas a juros negativos a custo do Tesouro Nacional, onde a gente sabe que o pagador de imposto médio recebe apenas R$ 1.800 de salário, ou seja, sequer consegue contribuir alguma coisa em cima de imposto de renda e fica mais ou menos de 40% a 50% de imposto sobre o consumo, haja vista que ele não consegue poupar com essa renda muito baixa. Então, fica cada vez mais clara a decantada do governo em relação os nomes na economia. Você percebe também que o governo Bolsonaro é um cemitério de cérebros. Obviamente, o Paulo Guedes é um nome ainda que é bastante quisto pelo mercado, porém, o mercado brasileiro, não querendo desmerecer os grandes investidores, ao que parece, ele tem uma certa miopia. Muita gente tem perdido dinheiro vis-a-vis com os gringos ganhando. O pessoal falou do trade do Paulo Guedes, né? O trade dele foi sensacional. Não, o trade dele foi travar o câmbio, ele quis travar o câmbio a 5. O câmbio chegou a quase 6, tá certo? Então tem uma gordura aí que o governo perdeu nessa tentativa aí de tentar manter o câmbio sob controle, e hoje está mais ou menos a 5,10, 5,15. Então não vamos esquecer que o câmbio há pouco tempo atrás estava a 3,70, e isso vai pressionar a inflação logo mais. Para além disso, o Mansueto ele tentou passar algumas medidas de ajuda aos estados com contrapartidas interessantes, com privatizações estatais que não fazem mais sentido. Você tem no Rio de Janeiro uma Petrobras estou ficando maluco, uma SEDAI que já era para ter sido privatizada, já vistas os inúmeros índices negativos de saneamento, ou seja, índices negativos no termos de avanço do saneamento básico. A população no Rio de Janeiro cresce de forma desordenada e o saneamento não consegue chegar lá na ponta. Isso tem a ver também com uma judicialização da questão do saneamento. Tem um amigo meu que trabalha na SEDAI como advogado e ele já deu vários insights sobre isso, ou seja, você constrói a sua residência num local de péssimo acesso, sem nenhum tipo de estrutura. A partir daí você pode acionar a justiça para que seja feita a sua ligação de água e esgoto. Obviamente, sem uma infraestrutura mínima, essa ligação provavelmente não vai atender os critérios técnicos necessários. Então, a forma como é feito o adensamento populacional nas grandes cidades, sem nenhum tipo de planejamento e controle, faz com que o sobrepeso dessa alocação totalmente subótima recaia em cima de algumas empresas, e essas empresas, por exemplo, como a questão do saneamento básico, sofrem bastante, ou seja, água e esgoto. As empresas de energia também sofrem bastante, as distribuidoras que precisam colocar energia lá na ponta e dificilmente conseguem fazer algum tipo de cobrança. Então nós temos aí todo um cenário, um caldo cultural que gera esse tipo de situação que é completamente antagônica. Voltando agora para o tema, Mansueto, então, ele não conseguiu impor as suas ideias em cima de um legislativo que, de fato, não tem sido combativo, mas tem sido, como seria, assertivo. Ou seja, não tem aceitado os textos que ele tem enviado,
Obviamente tem uma equipe econômica que trabalha em cima desses textos, com técnicos jurídicos, mas deixam muito a desejar do ponto de vista de escrita. Haja vista que o Temer conseguiu passar medidas econômicas que não foram deturpadas pelo Legislativo. Já a equipe econômica do Bolsonaro não consegue passar nada que não seja deturpado, ou seja, que não tenha a sua finalidade completamente alterada. E muitas das medidas sequer são levadas ao pleito do Legislativo, porque basicamente os líderes das duas casas entendem que aquelas medidas não fazem no sentido, já visto aquelas medidas provisórias de ajuda aí às empresas no meio da crise da Covid, que permitia ao cara demitir ou fazer algum ajuste à revelia da lei, ou seja, que era completamente inconstitucional. Então a gente percebe que basicamente o governo vai sendo destruído aos poucos, e eu já fiz alguns vídeos aqui sobre o porquê que o governo acabou. Não vai se passar nenhuma medida e o Brasil precisa urgentemente de fôlego novo, e a gente tem uma bomba fiscal montada aqui de mais ou menos quase R$1 trilhão. São basicamente 900 bilhões de gastos excedentes só esse ano, sendo que a grande reforma que foi feita no ano passado previa uma economia de 850 bi, um cálculo feito numa conta de padaria ali, sem pensar em nenhum tipo de efeito de primeira ou segunda ordem, para daqui a 10 anos, ou seja, você teve praticamente perdida toda uma reforma da Previdência a valores presentes. E eu duvido muito que eles tenham calculado esses 800 bi descontando taxa de juros. Então hoje nós temos um déficit de 900 bi. Obviamente o pessoal da equipe econômica do Bolsonaro já falou que isso era um choque temporário, 900 bi de choque temporário. Tá sabendo legal, tá estudando direitinho, não precisa rever os conceitos não. De toda sorte, o Brasil caminha aí para um esgarçamento fiscal sem precedentes, talvez maior, inclusive, do que foi feito em 2015, haja vista a paralisia, né? O imobilismo do Senado em termos de aprovar as medidas necessárias como forma de pressionar o governo. E hoje você não tem essa paralisia, mas você tem exatamente um problema que o governo não consegue impor as suas medidas na forma como quer, porque os textos chegam meio descoordenados, chegam meio vazios. Eu pego alguns textos para ler de lei e basicamente não são medidas, são cartas de intenções, não são contratos bem determinados que impedem que você altere um inciso sem desvirtuar todo o sistema. Então são cartas de intenções onde qualquer legislador ali basicamente bem instruído consegue levar aquele tema para onde ele bem entende. E a gente sabe que no ciclo eleitoral, se você ler o Persson e Tabellini, que discute um pouco do ciclo eleitoral, o ciclo político dentro da macroeconomia, você sabe que todo governo que impõe austeridade e corte de gastos não são medidas populares. Então não faz sentido você achar que vai impor medidas impopulares num Congresso totalmente fragilizado e sofrendo reformas e mudanças nunca antes vistas, haja vista toda a incompreensão, não incompreensão, né? Toda a insatisfação mais do que justa da população em cima dos seus representantes, que eles vão botar a cara a tapa para poder perder ainda mais a sua credibilidade. Grande parte dos grandes nomes que se ficaram favoráveis à reforma da Previdência não foram eleitos, inclusive nomes que ficaram colocados muito presos à figura do presidente, como o ex-senador e que tentou se eleger e estava colado com o Bolsonaro, Magno Malta, entre outros nomes. Então, além de tudo, existe toda uma oposição que quer mais que o governo se decante, porque sabe que lá na frente vai haver basicamente uma grande releitura da história em cima desse processo e provavelmente devem ascender ao poder, e eu não sei o que vai acontecer. Bom, é isso. O último que sair apaga a luz. Fica esse meu relato. Se você gostar, achar interessante, compartilhe, dê o seu like e faça a sua subscrição. Um abraço a todos e é isso.